E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então, nessa aula vamos aprender a fazer delimitações de APPs, áreas de preservação permanente ao redor de rios. Então, para isso, vamos utilizar aqui uma camada de entrada de um terreno fictício que tem um rio que passa por dentro dele. Então, para fazer isso, vamos adicionar aqui essa camada que eu criei. Eu vou disponibilizar logo aqui abaixo do vídeo. Estou só arrastando aqui para adicionar nosso mapa. Podemos adicionar dessa forma, ou seja, abrindo a pasta e arrastando para a tela. Ou tem as outras formas de adicionar, pode ser por esse botão e você encontra o arquivo SHP. Beleza, adicionei aqui. Lembrando, temos que definir o SRC, o Sistema de Referência de Coordenadas. Para este projeto deve ser utilizado 31984, que é o Sirgas 2000 Zona UTM 24S, que é o local que eu peguei desse terreno aqui. Então, primeira coisa, vamos também agora adicionar um mapa de fundo. Podemos adicionar pelo plugin HCMGIS. Se você não tiver ele instalado, você vem aqui em complementos, gerenciar, instalar complementos e instala HCMGIS. Ele fica aqui na parte superior. Devemos clicar em Base Map e escolher qual mapa de fundo você quer. Você pode colocar o satélite do Google, tem o Bing Virtual Earth e também tem o da Esri, tem Esri Imagery, também é bem interessante. Vou arrastar aqui para cima a camada para poder ficar visível e eu vou modificar o estilo dela clicando nesse botão ou apertando F7. E aqui eu vou deixar o preenchimento transparente. Para isso, eu clico na setinha aqui, preenchimento transparente. E a borda eu vou aumentar aqui um pouco e vou botar uma cor que dê mais destaque. Pronto, beleza. Vou aplicar e posso fechar aqui agora. Pronto, agora temos a área que vamos trabalhar e você escolhe qual imagem de satélite você quer utilizar. Pode ser esta da Bing e a do Google. Eu preferi aqui a do Bing, achei com uma boa resolução, mas fica a seu critério. E uma dica é que você pode recortar essa imagem somente para a área de trabalho, mas já já eu faço isso. E agora também vamos precisar baixar imagens de satélite do Landsat 8 para poder extrair os corpos hídricos aqui automaticamente pela imagem. Então, para isso, vamos acessar o Earth Explorer, que é o local que você pode fazer o download dessas imagens. Você tem que fazer um login. Se você não tem, você cria uma conta e faz o login, é gratuito. E nessa página, vou deixar o link também aqui abaixo, você deve colocar o local que você quer baixar a imagem. E é possível você fazer o upload do arquivo shapefile, que também você baixou já. Você seleciona shapefile aqui, KML, shapefile upload. Seleciona arquivo. E aqui em exercício, colocamos o arquivo zipado. Ele vai enviar. Agora é só esperar carregar. Posso fechar aqui agora. Beleza. Pronto, agora tem aqui a região. E eu desço aqui e coloco o período que eu quero fazer a pesquisa. Aqui eu coloquei de 1º de março até 1º de julho. Isso aqui realmente é data americana, então é trocado. E eu clico aqui em Datasets. E eu desço e procuro Landsat. Deixa eu abrir aqui para vocês. Landsat Collection 1, Level 1. E eu seleciono o primeiro, Landsat 8. Agora vamos descer aqui um pouco e colocamos em resultados. Tem diversas imagens, eu vou pegar essa última aqui disponível de 20 de junho.
você pode colocar clicando no pezinho aqui que ele mostra a área de cobertura total da imagem. E para baixar, é só você clicar nesse discozinho e baixar esta última opção, Level 1 GeoTIFF. É um arquivo um pouco grande, eu já fiz download e basicamente quando você fazer o download, você vai ter este arquivo. Deixa eu abrir aqui para você, um instante. Você vai ter estas camadas aqui dentro, que são todas as bandas disponíveis do Landsat, e somente vamos utilizar algumas delas. Então você vai extrair para uma pasta isso aqui, e basicamente eu coloquei aqui um passo a passo também. Nós vamos, o que a gente vai fazer nesse exercício aqui, o passo a passo. Como já fizemos até algum momento, definimos SRC, delimitação da área, mapa de fundo já colocamos, acabamos de baixar a imagem do satélite e vamos fazer o recorte agora para essas bandas selecionadas, ou seja, a banda 2, que é azul, 3, verde, 4, vermelha, 5, infravermelho próximo, a 8 é a pancromática, que é para fazer uma melhoria da imagem, já a gente faz isso, e também fazer um recorte do mapa de fundo. Então precisamos a 2, 3, 4, 5 e 8. Então, vamos adicionar no nosso projeto essas camadas. Também a mesma coisa, é só arrastar para a sua tela. Deixa eu fazer isso aqui. Da sua pasta, você arrasta aqui para a sua tela. E agora, eu vou renomear aqui para facilitar a identificação. Essa aqui é a banda 3. Banda 2. Banda 8. 5. E, por consequência, a banda 4. Vamos lá, eu vou desativar aqui todas. E eu vou fazer agora o recorte de todas essas bandas para somente com a área dentro dessa poligonal. Então, para isso, nós vamos aqui em Raster, extrair raster pela camada de máscara. Você pode relacionar aqui de uma por uma, sendo que são 5 bandas, vai dar um pouquinho de trabalho, um pouco repetitivo, então vou ensinar aqui outra forma de você fazer isso, que é executar processo em lote, e aqui eu clico em adicionar, e eu vou selecionar todas as camadas, selecionar do Open Layers. Então vamos lá, camada 2, 3, 4, 5 e 8. Pronto, e agora a camada máscara que eu quero fazer o recorte com a imagem, perdão, a poligonal do empreendimento, que é poligonal exercício. Então eu venho aqui, mesma coisa, selecionar do Open Layers, esta camada, e aqui você pode Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, sem problema nenhum. Vamos aqui avançar para a lateral. Você não precisa preencher isso aqui, deixar automático, é opcional. Isso aqui é importante, atribuir um valor sem dados para as bandas de saída, ou seja, quando não tiver nenhum dado, para não ficar preto, você pode deixar 0, 0, 0, 0, 0. E aqui no final, vamos aqui fazer um preenchimento abaixo também de cada uma das bandas. Aqui é a B2R. Eu posso clicar em OK, sem problema. Vamos ver aqui 3, 4, 5 e 8. Então, para facilitar o trabalho, posso só copiar 3, 4, 5 e 8. E agora, para finalizar, eu quero carregar as camadas no nosso mapa na conclusão. Agora, vamos executar. Rapidamente, 5 segundos. Posso fechar aqui agora. Temos todas essas camadas agora nessa região.
Beleza? Então, eu vou até excluir as camadas originais, para não ficar muita coisa no mapa. E um detalhe é que você pode, por exemplo, eu quero salvar essa do Visual Earth, do Bing. Eu clico com o botão direito, não consigo fazer exatamente o recorte com essa opção que fizemos. Então, clicamos com o botão direito, exportar, salvar como. Na janela que se abre, você deve desativar essa opção de criar VRT. E você cria a camada aqui também, só digitar o nome. O SRC que vamos utilizar é o do projeto. E agora clicamos em extensão da tela no mapa, que ele vai pegar toda essa área aqui, essas coordenadas, e vai recortar somente esta área. E aqui, um detalhe importante, é que você deve colocar 1 e 1. Basicamente, porque quando você altera esse valor aqui, se você colocar 10, 20, 50, a resolução vai diminuindo da imagem. Isso aqui é um detalhezinho, mas bote 1 em 1, que vai salvar na resolução máxima. E agora, ative a opção de adicionar arquivo salvo no mapa. Ok. Ele vai carregar aqui o nosso mapa, somente essa região de interesse. Perfeito. Fez a operação. E agora você pode, por exemplo, desativar aqui a parte de fundo. Está aqui o mapa do Bing, somente essa região. Vou até excluir essas outras camadas, para não ficar tão poluído. Remover, botão direito, ok. E agora eu posso fazer o recorte também, porque a camada está salva no seu computador. Então, vamos em Raster, extrair camada de máscara. Eu quero recortar a camada Bing com a camada máscara, a poligonal do exercício. E agora eu vou clicar em executar. Perfeito, executou. E agora tem essa nova camada que eu vou chamar de Bing Recorte. Pronto, agora temos todas as camadas que precisamos recortadas, as bandas do Landsat, assim como o mapa de fundo do Bing. E agora vamos avançar aqui, visualizar o que a gente precisa. Já fiz o recorte, ok. Agora eu vou fazer a composição colorida dessas imagens, da imagem do satélite. Então, para isso, vamos aqui em raster, miscelânea e construir raster virtual. O que a gente vai fazer aqui é basicamente juntar as bandas verde, vermelho e azul de forma que fique no espectro do visível a imagem RGB, a imagem colorida, uma composição colorida. Então, em resolução, mudamos para highest, máxima, e as camadas de entrada são as bandas 2, 3 e 4. Isso aí você pode dar uma olhada, procure quais são as bandas do Landsat, qual é cada uma, e tem que ser numa ordem específica. Isso aqui é um detalhe, então vamos utilizar a banda 2, 3 e 4, sendo que a banda vermelha tem que vir primeiro, então a banda 4 é a vermelha, eu arrasto aqui para cima. A banda G, que é a green, a verde, tem que vir em segundo, que é a banda 3. E a banda 2, que é a banda azul, ela vem em terceiro. Então, fica dessa forma, 4, 3, 2, essa é a combinação. Ok. E agora, vamos executar. Lembra de deixar ativada essa opção de Place each input file in a separate band, quer dizer, deixar cada arquivo de entrada em uma banda separada. E agora, vamos só executar rapidamente. Perfeito. Agora temos aqui a imagem recortada. Se ela não estiver exatamente assim, você pode configurá-la. Vou renomear aqui. Composição. Você pode configurá-la aqui em propriedades ou aqui em estilização. E você faz a configuração aqui em multibanda colorida. E se, por exemplo, não tiver dessa forma aqui, você pode fazer as configurações aqui, por exemplo, de aumentar, diminuir o contraste, esses valores aqui mínimos e máximos. Também você pode aumentar
o contraste, o brilho da imagem, para que fique de uma forma mais visível para você. Ela pode ficar um pouco mais escura. Beleza? Então aqui eu vou deixar contraste 5. Mínimo e máximo não fica bom. Então vou deixar aqui mesmo 2,98. Isso aqui é basicamente tentativa e erro. Então façam isso aí no QGIS de vocês. E agora o próximo passo seria, vamos aqui, fazer o processo de pan sharpening, que significa aumentar a resolução dessa imagem. Por quê? As imagens de satélite do Landsat, ela tem uma resolução de 30 por 30. Então, cada um desses pixels aqui, ele tem, vou pegar aqui a régua, deixa eu mostrar aqui, por volta de 30 metros, a lateral de cada um desses pixels. Então, com o pan sharpening, com a banda 8, que é a banda pancromática, nós conseguimos fazer uma imagem melhorada, a resolução melhorada. Então, para isso, vamos aqui em processar, caixa de ferramentas, e aqui procuramos pan sharpening, pan sharp. Essa opção aqui do GDAL, dou um duplo clique, e aqui eu seleciono a camada de entrada, que tem as bandas espectrais, que é a composição que fizemos. E agora o conjunto de dados pancromáticos, selecionamos a banda 8 recortada. Beleza? Banda 8 recortada. Agora é só executar. Posso fechar. Fechar aqui também na lateral. E aqui, deixa eu renomear. Pancromático. Opa. Beleza. Você pode visualizar que a resolução melhorou consideravelmente da imagem. Com certeza, se você tiver imagens de drone, por exemplo, para fazer esse exercício, vai ser uma resolução sensacional. A precisão do seu exercício também vai ser muito boa. Mas, já que não temos, vamos utilizar aqui a imagem de satélite. Então, temos aqui agora o pancromático. Eu posso copiar o estilo que eu configurei na composição, clicando com o botão direito, estilos, copiar estilo. E agora em pancromático, botão direito, estilos, colar estilo. Beleza? Mesma configuração. E agora, vamos ver qual a próxima etapa que vamos seguir. Vamos fazer a extração dos corpos hídricos com essa expressão que é NDWI. Vou colocar um link de um artigo também que explica como é que é feito o cálculo para extrair corpos hídricos a partir de imagens de satélite, dependendo das bandas. Nesse caso, essa fórmula ela diz que devemos utilizar a banda verde e a banda infravermelho próximo e usar essa expressão 3 menos 5, ou seja, verde menos infravermelho, sobre o 3 mais 5, verde mais o infravermelho. Então, para isso, vamos rapidamente aqui em Raster, calculadora Raster, janela que se abre. Utilizamos aqui a opção banda 3 menos banda 5, tudo isso entre parênteses, dividido por banda 3 mais banda 5. Feche parênteses, sua expressão vai ficar válida, verifique se está assim. E aqui vamos salvar o seu arquivo, vou chamar de resultado. Podemos deixar as configurações atuais, sem problema nenhum, adicionar resultado ao projeto, ok. E agora temos o resultado, ou seja, o arquivo processado com os valores de acordo com esse índice. Quanto mais próximo de 1, é mais provável que seja água. Então, quanto mais próximo de menos 1, que tem aqui, é terra e outras características, outras feições. Lembrando também que é possível ter uma certa mistura com as nuvens, então vamos verificar aqui. Vamos aqui em resultados, propriedades, a janela que se abre. Eu quero, por exemplo, atribuir uma transparência. Eu clico aqui em mais.
e valores de -1 até 0, vou deixar a transparência de 100%. Pronto, você pode ver que ele já passou da parte da água. Então, deixa eu diminuir isso aqui. Então, vou colocar de -1 a -0,2. Tá ficando melhor. 0,25. 0,29. 28. Acho que 28 já está interessante. Deixa eu ver aqui se o 27 melhora. Eu creio que o melhor seja entre 28 e 29 até o -0,3. E é possível depois fazermos o refino dessa imagem, removendo essas nuvens que estão aparecendo também. Então, copiamos esse valor aqui, -0,3. Ok. Então, você vê que está aparecendo somente o rio e algumas nuvens. E agora eu vou fazer como resultado uma nova camada aqui na calculadora raster com esse resultado aqui. Eu quero somente valores acima desse valor, ou seja, a camada nova que for gerada só vai ter os pixels com valor 1 quando esse valor for superior, quando o resultado for superior. Então, deixa eu criar aqui rapidinho, colocar aqui água e também OK. Basicamente o que ela vai fazer é isso. Ele vai me retornar uma camada raster onde esses valores em branco aqui tem um valor 1 e os valores aqui em preto tem um valor 0. Agora, tá aqui, você pode ver isso aqui na legenda. Eu posso desativar essa camada e eu vou fazer a vetorização dessa camada, que era o próximo passo aqui, já vetorização dessa camada. Para isso, vamos em raster, converter e raster para vetor, poligonizar. É a mesma coisa. A camada é a água e eu simplesmente coloco em executar. Beleza. E agora eu vou em propriedades e eu quero filtrar esse resultado aqui nessa opção, ferramentas de consulta. E esse campo aqui, que foi o campo criado, que tem o valor 1, que é o valor que tem água, certo? Como vimos aqui na camada anterior. Então, clicando em OK, aplicar, vou desativar aqui essa camada. Temos agora esse resultado nessa camada vetorial. Então, agora podemos editar, selecionar essas regiões que não são água. Fazer realmente uma limpeza aqui do nosso trabalho. Opa! Vamos ter que fazer já uma separação dessas camadas que... Opa, aqui você pode ver que ela está junto. Então, vamos lá. Deixa eu só desativar aqui pancromática e composição. Você pode visualizar que está razoavelmente fiel. Depende um pouco da precisão. Realmente, 30 metros por 30 metros é um pouco não preciso. Seu trabalho vai ficar um pouco menos preciso por ser essa precisão. Se tivesse imagem de drone, com certeza o seu resultado está bem mais limpo, certo? Menos pixelizado, que é essa serrilhada aqui na lateral. Então, para finalizar aqui, vamos fazer uma separação dessa camada. Vou clicar com o botão direito, ativar digitalização avançada. E com essa opção aqui de quebrar feições, eu vou quebrar aqui esse ponto aqui com este.
clicar com o botão direito. Opa, ele diz aqui, a geometria não é válida, repare-a antes de dividi-la. Isso aqui é um erro que pode acontecer com você, não só nesse momento, mas em qualquer outro. E quando aparecer, você vem em processar, caixa de ferramentas, clicamos corrigir. E aqui, corrigir geometrias, seleciona a camada que você quer corrigir, executa, pode fechar. E agora você tem uma nova camada chamada geometrias corrigidas. Eu posso até excluir essa anterior, para não se confundir. E agora, fazer aquela operação que estávamos fazendo. Ativar o modo de edição e quebrar feição. Eu posso deixar ativado ou não, você vê que ele está puxando para alguns pontos. Isso se deve pela ferramenta de aderência, botão direito, ferramenta de aderência. Você pode deixar ele ativado ou não. Então agora estou livre para clicar e finalizar com o botão direito. Eu fiz essa quebra já. Agora quando eu selecionar essa região, eu posso simplesmente clicar em deletar. Vou fazer isso aqui agora o resto. Vamos lá. Botão direito. Deixa eu diminuir um pouco a opacidade dessa camada para que eu consiga ver por trás. Então, você vê que tem uma região aqui que não é água, é só vegetação. Então, vamos também fazer aqui o recorte. Esse reajuste aqui manual mesmo. Recortei. Aqui também. E aqui também. Beleza? Agora vamos selecionar essas regiões. Agora posso simplesmente excluir. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza? Agora vamos aumentar aqui a opacidade. Mudar o estilo para água, por exemplo. E aqui eu ainda posso fazer uma melhoria também, recortar aqui. Beleza. Deletar. Tem aqui alguns pixels perdidos ainda. E aqui também ainda tem um pouquinho de trabalho a ser feito. Então, só recortar aqui. E aqui também. Opa. Selecionar. Beleza. Então é pronto. Esse aqui, pessoal, é exatamente o que eu tinha falado. O resultado vai ficar razoável por ser um resultado com imagem de satélite, com resolução não tão boa. Então, essa é a extração do corpo hídrico. Agora vamos fazer a delimitação da sua app. Tudo isso que eu fiz até agora não era ainda a delimitação. Então, vamos ver qual é o próximo passo aqui. Nós podemos extrair o esqueleto e também temos depois fazer o buffer com os limites das categorias. Então, segundo o Código Florestal, rios com até 10 metros tem um app de 30, de 10 metros a 50 metros tem um app de 50 e aqui assim por diante. Tem aqui nessa imagem bem detalhado. Então, como é que a gente pode fazer aqui primeiro? A gente pode agora, dessa camada, eu vou salvar aqui. E agora vamos fazer o buffer desses corpos hídricos. Sendo que aqui temos que fazer essa classificação de acordo com a extensão, com a largura desse rio, de acordo com essa região. Então, não adianta eu fazer o buffer aqui para 10 metros ou para 50 metros, dependendo aqui da app, ou seja, 30, 50, 100 metros, porque depende realmente da largura do rio. E como é que a gente consegue ver a largura desse rio? Existem algumas opções. Tem uma opção que seria você extrair o esqueleto dessa feição, que é possível com o plugin HCMGIS, certo? Seria dessa forma, vou selecionar aqui todas as feições,
E aqui eu iria em HCMGIS, Geoprocessing, Skeleton, e aqui eu iria aplicar. Vou aplicar aqui, só um instante. Pronto, o QGIS processou. E agora o resultado, vou desativar aqui, essa linha média aqui de esqueleto, ela tem só um problema, que ela ficou com essas ligações aqui a esses pontos, essas arestas aqui, que ficam exatamente pela resolução da imagem de satélite. Com uma imagem, por exemplo, de drone, ou então com imagem de satélite de alta resolução, isso aqui não aconteceria, ou seria muito pouco. Então, para fazer isso, tem algumas opções, tem essa linha média. Você pode vir processar, caixa de ferramentas, e em linhas você pode explodir essa linha. E agora, quando você explode, se você selecionar cada uma dessas feiçõezinhas aqui, você pode deletá-las. Vai ser um trabalho um pouco manual, tudo bem? Mas essa é a parte que você tem que realmente fazer um pouco mais de esforço. E outra opção, que nesse caso aqui era que eu iria seguir, era realmente fazer essa linha manualmente, a linha central do eixo central do rio, se baseando aqui pela imagem de fundo de maior resolução. Então, eu iria aqui em camada, criar nova camada, criar uma camada rascunho mesmo. Aqui eu vou chamar de eixo central. É uma camada do tipo linha. Ok. Agora eu vou editar, adicionar linha. E aqui eu vou tentar sempre seguir a região central do rio para poder fazer o buffer corretamente. Beleza, fiz aqui agora a linha central. Não dá muito trabalho, é questão de 1 minuto a gente faz isso aqui, só ter um pouquinho de paciência. E agora vamos fazer o buffer, para saber quais áreas se encaixam em quais categorias. Então, para isso, vou finalizar aqui a edição, salvar, eu vou em vetor, geoprocessamento, buffer, e aqui eu vou criar buffers, 2 buffers especificamente, um de 5 metros, e voltar aqui, eu vou criar um de 25 metros. Léo, por que isso? Vamos lá renomear aqui, eu já te explico. Esse aqui é o de 25 metros, e esse aqui é o de 5 metros. Vou jogar aqui para cima. Bom, porque o buffer, o que é que ele vai fazer com a sua linha? Então, aqui está a linha. Ele vai criar uma área de amortecimento de 5 metros para um lado, 5 metros para o outro, ou seja, 10 metros total. E você vai conseguir avaliar aqui se essa área tem mais ou menos de 10 metros de largura. Da mesma forma, 25, que para um lado e para o outro dá 50. E aqui você consegue ver se tem alguma região acima disso. Então, para isso, eu vou ativar aqui de 5 metros. E eu vejo que praticamente toda a região aqui dele tem mais de 10 metros de largura. É isso aqui mesmo. Nenhuma região tem menos de 10 metros. Ou seja, você consegue ver o rio aqui no fundo. E agora, se eu ativar aqui a de 25 metros,
maioria daqui do rio, ele tem algumas regiões acima de 50 metros, sim. Não muitas, mas tem. Vamos ver aqui. Então não. Então somente aqui mesmo, nessa região, que eu consigo... Deixa eu encontrar aqui novamente. Aqui tem um pouquinho de rio que corre um pouco por fora aqui nessa margem, beleza? Então, o que é que a gente consegue visualizar com essa análise espacial bem rápida é que não tem nenhuma região com menos de 10 metros, então a maioria aqui é de entre 10 e 50 metros. E tem somente uma pequena região acima de 50 metros, que vai ter uma APP de 100 metros nessa área. Então, vamos lá fazer agora o nosso exercício. Temos agora essa linha central, né? Que temos. Eu posso desativar. Eu posso voltar aqui para a questão da geometria corrigidas, que é a camada que eu obtive com a imagem de satélite. E eu posso criar um buffer a partir dessa camada. Se você quiser, você pode também fazer uma poligonal do zero, fazendo aqui o contorno exatamente do rio, tudo bem? Fazendo aqui, desenhando realmente a poligonal inteira. E a partir disso, você pode fazer o buffer nela. Mas eu vou fazer nessa mesma camada aqui mesmo, que eu já utilizei no processo todo. Como é que fazemos? Nós vamos agora selecionar geometrias corrigidas. E eu vou fazer o buffer para essa região. Mas antes eu quero separar essa região aqui que tem uma área maior. Então eu venho aqui, ativo o modo de edição, e aqui eu vou quebrar a feição. Digamos que é nessa região aqui, não vou ficar 100% preciso, é só mais para a título de exemplificar como é que você faz isso. Então agora você tem 3 áreas. E o importante é você saber qual é a APP que você vai querer colocar agora. Aqui vai ser 50 e aqui vai ser 100. Então, eu vou abrir a tabela de atributos. Beleza. E agora, se eu selecionar aqui essa feição, ela me mostra, aqui qual é ela, essa segunda. E eu vou criar um novo campo. Criar um novo campo chamado buffer. Número inteiro, quero com comprimento de 3. Então, essa camada aqui selecionada, eu vou alterar e colocar o buffer que eu quero. Eu quero de 100 metros. E toda a restante vai ser 50 metros, que é o buffer das demais feições. Então, aqui essa, por exemplo, está aqui ativada, vai ser 50 metros. Essa aqui, 50, 50. Somente essa feição aqui do meio, que vai ser 100 metros. Então, finalizar aqui a edição, salvar. E agora, vamos finalizar aqui rapidinho. Vamos em processar, caixa de ferramentas, buffer. E aqui vamos em buffer de distância variada. Selecionamos essa camada, geometrias corrigidas. E eu quero que a distância do buffer seja de acordo com esse campo, buffer. E aqui vamos dissolver o buffer final e executar. Resultado final, logo mais na tela. Beleza, posso fechar. E agora temos o buffer com a nossa área da APP. Então, se eu colocar aqui para cima, temos o corpo hídrico e o buffer de acordo com estas
essa largura. Então, você pode perceber aqui que o buffer nessa região ele é mais largo porque foi um buffer variável. Ele variou de acordo com a feição que eu coloquei. Então, se eu quisesse partir algumas regiões aqui, por exemplo, se essa região também fosse essa categoria inferior, ali eu iria separar essa feição, aqui quebrava, quebrava. Nesse novo valor na tabela de atributos, eu colocaria a espessura que eu queria, que aqui no caso seria 30 metros, beleza? Então, é dessa forma que fazemos esse processo pouco longo, mas muitas ferramentas que aplicamos aqui. Então, pessoal, espero realmente que tenham gostado do resultado final, da didática. E claro, você pode fazer o contorno aqui do corpo hídrico manualmente, como muita gente faz, sendo que eu quis mostrar que é possível você fazer isso para grandes áreas com imagem de satélite, beleza? Mas, como sempre, o QGIS você pode fazer a mesma coisa por inúmeros métodos, beleza? Então, o mais importante aqui é você entender essa função do buffer variável e a ideia de fazer a linha central para verificar qual é a classe de cada uma dessas regiões, dessas áreas, para saber se ela se enquadra na classe menor, na do meio, na maior, e aí sim fazer o buffer de acordo com a largura, beleza? Então, ficou um pouco longo, espero que tenha gostado, tenha ficado até aqui. Até a próxima.